tudo bem com vocês? Povo de fé, ainda de pé, pega a palavra de Deus. Você que ama a palavra de Deus, pega a palavra de Deus. Vamos ler lá Mateus, capítulo 7, no verso 24 até o 29, vamos ler. Lá a palavra diz o seguinte: todo aquele, pois que ouve minhas palavras e as coloca em prática, é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu chuva e vieram as torrentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, e ela não caiu, porque havia sido alicerçada sobre a rocha. Porém, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as coloca em prática, é comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as torrentes e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande sua ruína. Quando Jesus terminou essas palavras, as pessoas recolhiam-se atônitas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós lemos a tua palavra que tem poder para transformar, para restaurar, para avivar, para curar. E que nessa noite, Pai, o Senhor possa estender a tua mão para cada vida que está aqui. Eu sei que o Senhor já está presente, e aonde o Senhor está presente, nada fica igual. Se alguém aqui estava triste, Pai, que o Senhor mova a tua mão de maneira que ela saia daqui diferente. Que aonde havia enfermidade, que haja cura. Que aonde havia, Pai, algo que não vem da tua parte, nós declaramos que caia por terra. Pai, que hoje tenha liberdade sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Desocupa a sua mão aí, aplauda o Senhor, aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor, Santo Deus, aleluia. Pode se assentar, irmão, pode se assentar na fé, nesse espírito de adoração, de louvor, porque nós viemos aqui com um único objetivo: adorar ao nosso Deus. E nós iremos adorar com todo o nosso coração. Nós vimos aqui Jesus falando sobre os fundamentos, os alicerces. Hoje eu quero falar sobre esse tema. Eu quero falar sobre o tema, o alicerce secreto. E nós vemos essa história, Jesus contando, e é muito mais do que um texto isolado. Sabemos que aqui é o desfecho do Sermão da Montanha. 3 capítulos inteiros Jesus vai estar falando, ensinando o povo, e aqui vai estar dando a conclusão do Sermão da Montanha. De tudo aquilo que ele falou, agora ele vai fazer o apelo e vai demonstrar, falar para eles como eles deveriam se portar. E aí ele vai usar o texto dos fundamentos, e para que nós possamos imaginar, ele vai falar que havia 2 homens, e esses homens tinham aparentemente o mesmo objetivo, que era construir uma casa. E esses 2 homens construíram uma casa. E para construir aquela casa vai exigir energia, vai exigir esforço, vai exigir tempo, vai exigir dedicação. E externamente os 2 estavam dessa mesma forma, com o mesmo objetivo, com a mesma intenção: construir aquela casa. E nós vemos que a palavra de Deus vai falar que para ambas as casas, que eram iguais, bonitas, iguais, mas aí veio os ventos, veio a chuva, os ventos, os rios transbordaram, e uma das casas caiu. Aí eu quero perguntar, e nós precisamos perguntar, se as casas eram iguais externamente, as casas eram bonitas, iguais externamente, a tempestade era a mesma, a casa eram iguais, a tempestade era a mesma, por que um caiu e outro ficou de pé? E quando nós indagamos isso, precisamos, na sequência, Jesus vai apontar para aquilo que está escondido e que ninguém vê, que é o alicerce. Então Jesus, diante daquela pergunta, diante daquela situação, onde havia 2 casas, 2 construções, porque nós
a nossa vida é uma construção, na vida financeira, na família, na casa, na vida espiritual. Em tudo nós estamos caminhando por uma construção. E esses dois homens estavam construindo, aparentemente com o mesmo objetivo, externamente do mesmo jeito. Mas Jesus vai apontar para algo que ninguém se vê, é o que vai fazer a diferença. Algo que ninguém está olhando, que vai fazer a diferença. Algo, o alicerce. A diferença de quem cai e quem fica de pé não está naquilo que se vê, está no alicerce que não se vê. Talvez os dois estavam iguais, mas o que mudava era o alicerce de cada um. Porque muitos de nós parecemos iguais, damos aleluia, damos glória a Deus, mas o que vai manter-nos alguns de pé e outros não? O alicerce que nós depositamos na nossa casa, a construção que nós fazemos dia a dia. Em que alicerce está? E entenda uma coisa: o alicerce não aparece. O alicerce, a função do alicerce não é ser bonito e ser enfeitado, é ser firme. Muitas das vezes nós estamos tão preocupados tem que ser com a aparência. Talvez as paredes precisam de tinta, mas o alicerce, ainda que seja bruto, mas se ele for firme, então ele está cumprindo a sua função. Então muitas das vezes nós estamos construindo em algo que não está alicerçado na rocha. E o que nós precisamos perceber hoje: o alicerce é o ponto de sustentação da vida, que é revelado sob pressão. Até um certo momento aqueles homens pareciam iguais, até um certo momento as casas pareciam iguais, mas quando houve um tempo de pressão, foi revelado o que estava no alicerce de cada um. E quando há um tempo de pressão, é revelado em nós qual alicerce nós estamos fundamentando a nossa vida. Não é o quanto eu canto bonito, não é o quanto eu oro bonito, não é a minha frequência na igreja, mas é diante da pressão que Deus vê em mim e em você. Qual é o alicerce? Deus, Ele revela para mim e para você qual é o alicerce que nós estamos fundamentados. Porque a palavra de Deus diz que vai vir as situações para os dois. O problema não é a situação, não é as dificuldades, não é a tempestade. O problema é o alicerce que nós estamos depositando, que tem definido quem realmente nós somos. O destino da nossa vida não é determinado pelas suas realizações visíveis, mas pela qualidade do alicerce invisível que você escolheu. A nossa vida, o nosso futuro, aquilo que nós iremos alcançar não é definido pelas conquistas que nós temos, mas por aquilo que é invisível. E eu decidi que é o alicerce. Sabe, quando nós falamos de alicerce, nós não pensamos, vamos pintar o alicerce, vamos enfeitar o alicerce, mas nós pensamos, tem que ser firme. E se nós pensamos isso de uma forma natural, por que na minha vida espiritual eu estou preocupado com as paredes pintadas? Eu estou preocupado com os enfeites, sendo que aqui nessa parábola Jesus vai apontar para algo que não se vê. É lá naquele lugar que nós não estamos vendo, ninguém está vendo. Lá como que você está construindo? É diante de um momento, de uma escolha que ninguém está vendo. Diante de uma situação que ninguém está vendo, diante do secreto, você e Deus, que você está construindo, porque é ali que vai, no momento de pressão, identificar quem você é, quem nós somos. Então, diante do secreto, qual é o alicerce? Aquilo que ninguém está vendo. É isso que eu quero deixar claro, porque aquilo que ninguém está vendo é exatamente isso que vai nos sustentar ou vai nos destruir. Aquilo que nós estamos fazendo quando ninguém está vendo, quando não tem aplausos, quando não tem ninguém para elogiar, é ali que vai ficar visto quem eu realmente sou. É diante da pressão da tempestade, porque eu e você vamos passar. Esses dias, enquanto eu estava escrevendo esse texto, eu estava lembrando de um documentário, não sei se era um documentário, uma reportagem, não lembro direito, que vai falar sobre o Japão.
O Japão é um dos países que mais tem terremotos. Pelo menos na reportagem era assim, que havia muitos terremotos. Então eles começaram a fazer as suas construções de uma maneira diferente, aprofundando mais, sendo mais resistente, maleável, resistente nas suas fundações. E lá, quando vem o terremoto, eles já estão preparados, porque eles construíram de uma maneira diferente. A construção deles é de uma maneira diferente. Eles não foram tentar parar o terremoto. Eles fizeram algo apesar do terremoto. É isso que nós às vezes nós queremos parar a chuva, as tempestades. Deus, para a chuva. Não vai parar. A gente não pode parar a chuva, mas a gente pode não se molhar. E essa é a grande questão. Às vezes nós estamos orando por aquilo que a gente não está no nosso grau, não está na nossa mão. E aquilo que está na nossa mão, nós deixamos de lado. E é isso que eu quero trazer nessa noite. Deus está olhando para aquilo que está no secreto. Deus está olhando para aquele fundamento que dia a dia você está construindo. Dia a dia nós estamos construindo em Deus. Então a nossa vida, ela está intimamente ligada. A minha queda ou a minha permanência está intimamente ligado naquilo que ninguém vê. Intimamente. Não, aqui é muito fácil pregar, dar glória a Deus, dar aleluia. E tudo isso é muito bom e louvamos a Deus, graças a Deus, temos que expressar mesmo. Mas não para por aí. Não deve se limitar a esse momento. E como já foi dito aqui neste lugar, o culto não começou aqui, nem vai terminar aqui. O culto é uma vida, o culto a Deus é uma vida com Deus. Nós continuaremos cultuando. Então precisamos ver aquilo que ninguém está vendo. Qual tem sido, o que eu estou plantando, o que eu estou edificando naquilo que ninguém está vendo. E diante daquelas duas casas e daquelas duas reações, Jesus vai falar, olha, existe um homem que é prudente, ou existe um homem que foi sábio. E qual é a sabedoria? O que esse homem fez para que Jesus olhasse para ele e falasse, olha, esse é um homem prudente. Esse é um homem sábio. Esse feedback de Jesus, que esse homem era um homem sábio, não é porque ele ouvia muitas palavras em si, porque o outro também ouviu. Não é na sua frequência, porque também o outro estava atento, ouvindo tudo. E aqui, Jesus estava falando, como eu falei, o monte da bem-aventurança, muitas coisas foram ensinadas. E ali, ele vai falar, olha, muitos estão ouvindo aí, mas a questão não é o quanto eu ouço, mas o quanto eu pratico daquilo que eu ouço. Então, o que Jesus vai falar que é o prudente, não é aquele que está ouvindo, mas aquele que muito ouve, mas é aquele que naquilo que ouve pratica. É isso para Jesus vai dizer, olha, esse é prudente, esse é sábio, porque esse pratica aquilo que ouviu. Esse pratica. Não é o que ouve mais sermões, mas o que pratica, o que ouve. A prudência bíblica é a obediência em ação. Não é só eu concordar na minha mente, porque tem pessoas que ela pensa, tá bom, mas a ação dela é contrária com aquilo que ela está fazendo. Ela concorda, ela amém, graças a Deus, mas a ação que ela toma mediante a isso não é conforme aquilo que está sendo falado. Então a obediência não é só um concordar com alguma coisa. Uma obediência, ela tem uma ação. A obediência, ela é ativa. E não somente eu concordei e pronto. Não, ela é ativa. Precisa ser ativa a nossa obediência. Então Jesus vai falar, olha, esse homem edificou sobre a rocha. O que é essa rocha? Jesus, seus ensinamentos.
Nesse caso em si, especificamente, ele está falando também de tudo aquilo que ele falou no Sermão da Montanha. Ali que deve ser edificado. Construir a sua vida sobre a justiça, o perdão, a oração sincera, em busca do reino. Tudo que Jesus ensinou. Mas a rocha exigia mais empenho. Para conseguir fundamentar na rocha, exigia cavar mais fundo. E pensemos nós, quando eu estava meditando sobre isso, escrevendo, eu estava pensando. Imagine um homem lá, pegando a pá, e ele vai fazer o buraco lá, para fazer o alicerce. A primeira coisa para fazer um buraco é uma coisa óbvia, mas eu preciso falar. É uma coisa óbvia. Para eu chegar no lugar mais profundo, eu preciso tirar primeiro o quê? A superfície. Porque enquanto a superfície prevalece, eu não consigo acessar o lugar mais fundo. Enquanto esses dias eu estava vendo, esses dias perto do trabalho, teve um trabalho lá da Sanepar. Aparentemente parecia algo, ficou feio. Era um gramadinho bonito. Mas se eles não tivessem que cavar para consertar o que está lá no fundo, o gramadinho bonito não ia valer de nada. Às vezes nós estamos assim. Mas o gramadinho é tão bonito, não vou cavucar aqui. Não vou tirar essa superfície, é tão bonito, esse gramadinho aqui. E às vezes nós vivemos assim. Vivemos na superficialidade, não cavamos, não se posicionamos. Mas eu acredito que Deus está nos despertando. Então, quando nós falamos sobre alicerce, sobre rocha, é nos ensinamentos de Jesus que nós depositamos a nossa fé. Nós construímos naquilo que Ele falou. E a construção é no sentido geral, não é só uma área da minha vida, não, é tudo é dele. Ele me comprou, eu sou dele. Então a minha vida financeira é dele, a minha família é dele, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é dele. Então é construído nele, nessa rocha. E como nós estamos falando que aquilo que nós fazemos sem ninguém ver, alguns exemplos que eu quero dar. O arrependimento. Talvez ninguém sabe, mas você está lá, aconteceu algo, você se arrependeu. Você falou com Deus. E isso é continuamente em nós. Sabe, às vezes nós falamos sem querer, mas tem que haver o arrependimento, a entrega. Outra coisa, disciplina pessoal. Talvez ninguém vai ver você lá abrir a Bíblia e você ler a Bíblia. Ninguém vai ver você fazer a sua oração, mas ali é o alicerce que você está colocando na rocha. Ninguém vai dizer parabéns que você leu a Bíblia. Talvez tem pessoas que precisam disso para ler. Por isso, parabéns que você leu, aí ela lê. Agora, se ninguém fala nada para ela, ela já não lê mais. Ela já não ora, ela já não se posiciona. Então, aonde ninguém está vendo, naquele momento do seu íntimo, na oração, na leitura da Bíblia, você está edificando na rocha, nós estamos edificando na rocha. Nas suas finanças, fidelidade nas suas finanças, você está edificando na rocha, porque ninguém está vendo, mas você sabe, e Deus, logicamente que sabe. Mas às vezes, nós estamos só preocupados com as paredes e não com o fundamento. Estamos querendo enfeitar, não, eu sou, mas aquilo que eu nunca sou. Sabe, Jesus, ele vai perdoar muitas coisas, ele perdoa, ele é amor, ele perdoa muitas coisas. Mas aquilo que ele vai falar sobre raça de víbora, ele vai mais atentar, é para aqueles que não são o que dizem ser. E o que eu estou falando isso essa noite, é para que cada um de nós avaliamos
Porque nós sabemos como está a nossa casa. E quando eu falo casa, eu não estou falando no sentido físico, mas estou falando na nossa construção em geral. Deus sabe o seu coração, Deus sabe o seu dia a dia, Deus sabe o quanto você tem orado ou não. Deus sabe o quanto você tem pedido para Ele, mas Deus também sabe o quanto tem murmurado. Porque o mesmo Deus que responde orações, muitas das vezes, a gente acha que Deus não está olhando, mas Deus só está respondendo também as minhas murmurações. Eu quero resposta das orações. Sim, Deus dá, mas às vezes eu só murmuro e também recebo resposta. Então eu preciso avaliar como está a obediência em áreas que ninguém vê, os pensamentos, atitudes, finanças, como eu já falei. Talvez ninguém está vendo. Talvez às vezes a gente pensa, vem um pensamento que não deveria e a gente fica lá, mas ninguém sabe, não tem problema nenhum. Você deve colocar esse pensamento para correr. Você deve se ocupar com as coisas de Deus, porque ali é uma semente tentando ser lançada em seu coração. E se você começa a dar trela para aquele pensamento vai ser aquilo que lá na frente vai te derrubar. Enquanto você, e todos nós passamos as tempestades, todos nós passamos, mas o que nós fazemos quanto a isso? Aí que está um diferencial entre as duas construções. Então entendemos que esse homem que edifica na rocha, que cuidou daquilo que ninguém vê, que se esforçou, que trabalhou, que cavou, esse homem não está recebendo um elogio do irmão, não está recebendo um elogio de alguém, ele está sendo olhado por Jesus e Jesus está falando, esse homem é sábio. Uma coisa é alguém falar para você, imagine, se vem alguém importante, sei lá, um prefeito, presidente, sei lá quem, falar para você, você é sábio. A pessoa se sente, não, eu sou sábio. Mas é Jesus falando, se você fizer ouvir as minhas palavras, se você edificar na rocha, você é sábio, você é prudente. Mas da mesma forma que tudo isso é característica daquele que é prudente aos olhos de Jesus, nós temos aqueles que é insensato ou louco, tolo aos olhos de Jesus. E quem são esses? Esses também construíram, esses também fizeram, esses também se esforçaram, esses também fizeram um suposto fundamento. Aparentemente, a olhos humanos parecia a mesma coisa, mas o tolo é aquele que estava edificando na areia, em algo que não é sustentável, algo que logo cairia. E mais, quando Jesus está falando aqui, Ele não está falando para o incrédulo, porque a gente tem a sensação, pensa, e quando existe a gente fala algo assim, é para aquele que nem vem na igreja. Ele está falando daqueles, os dois, ouvindo a palavra. É aqueles que estão sentados ouvindo a palavra de Jesus. É aqueles que estão ouvindo. Então não é pelo ouvir que eu sou considerado sábio. Não é pelo ouvir que eu sou considerado, mas pelo praticar. Então nós vemos que da mesma forma esse homem ouve a palavra, a mesma palavra que o sábio, mas não aplica. Ele gasta tempo, energia na construção. Assim somos nós. Gastamos tempo no trabalho, na família, religião. Gastamos tempo em tudo isso. Mas tudo isso um dia vai cair se nós não fundamentarmos em Cristo. Nós não estamos brincando de fé, mas nós estamos fundamentados na rocha. Precisamos estar. Nós não viemos aqui porque não tem nada para fazer. Nós viemos aqui porque nós entendemos que estamos construindo na rocha. Eu sei que muitos de vocês vieram daqui, talvez do seu trabalho, estão aqui cansados. Mas eu digo para você, isso é construir na rocha. É você entender que não é a sua vontade, não é aquilo que você deseja, mas é você obedecer a palavra de Deus, apesar dos seus sentimentos. Nem sempre a gente está dizendo, que maravilha, vou obedecer a Jesus. Não. Mas ainda que não esteja isso, eu apenas obedeço.
Eu não tenho que esperar o sentir para obedecer. A palavra já está escrita. Eu tenho que obedecer. Sabe? A palavra de Deus não é uma democracia. É um reinado. Não é o que o outro pensa, o outro pensa, o outro pensa. Não, é um reinado. É o rei que comanda. Ele comanda. Então entendemos que esse homem vai construir na areia porque era mais fácil. É mais fácil construir na areia. É mais rápido. Nós temos que tomar cuidado com as nossas ansiedades, o nosso imediatismo. Hoje nós estamos caminhando, lógico, num sentido físico tudo é muito bom. Você aperta um botão que antes, tem coisa que antes fazia um monte de coisa para conseguir. Hoje aperta só um botão, já está na cara. Mas o grande problema disso é que pessoas levam esse imediatismo para a vida espiritual. Ela, se pudesse, apertava um botão e era salva. Ela não passaria pela situação que deve passar. Nós levamos todo esse imediatismo para a nossa vida espiritual. E com Jesus não tem isso. Ele não anda conforme o mundo pode ser imediatista, mas o reino continua sendo o mesmo. Eu preciso passar pelo que eu tenho que passar. Eu preciso crescer da forma que eu tenho que crescer. E é assim que nós precisamos compreender. Então, ele não quis esforço, não quis cavar fundo. Ele quis um atalho espiritual. Isso demonstra a sua tolice. Isso demonstra alguém que conhece, um conhecimento sem conversão. E muitos vivem assim. Conhece muitas coisas, mas é um conhecimento, mas não tem a conversão. É uma religiosidade externa, sem transformação interna. Basear a vida em sentimentos, opiniões populares ou desejo egoísta, e não no mandamento de Cristo, isso é construir na areia. Então, diante daquilo que você está ouvindo, se construir na rocha é obedecer às palavras de Jesus, independente daquilo que você acha. Obedecer Jesus. O outro obedece a si mesmo, seu egoísmo. Sinceramente, para você, falando de você para você agora. Você, como é que você está? Como é que está nas áreas que você está construindo? Será que você está pedindo a direção de Deus? Você dizendo, Deus, é isso que o Senhor quer de mim? É essa vida que o Senhor quer? É esse coração? É essa forma que é para ser? Porque aquele que deu a vida, Ele sabe como nós vivemos essa vida. Precisamos olhar. E aí, até um certo momento, aquelas casas eram iguais, como eu já falei. Mas chegou um momento de pressão que tudo vai ser revelado. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. E ali vai haver uma pressão. E aquela pressão vai revelar qual alicerce cada um estava. Então não adiantou eles, não adiantou aquele que caiu dizer, mas eu ouvi a palavra de Deus. Mas eu ouvi Jesus, eu caminhei com Jesus. Se não houver o fundamento sincero na rocha, aí não vai valer de nada. Então nós vemos aqui que os dois caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Tudo isso, os problemas da vida vêm para todos nós. O grande problema nosso que a gente pensa, olha, agora me converti, nada vai acontecer. Agora Jesus tem que acampar os anjos ao redor, em cima, embaixo. E muitas das vezes, tudo aquilo é para aprender. Lembra daquele ladrão na cruz que recebeu, lógico, naquele caso, aquele ladrão da cruz que ele falou para Jesus, lembrar dele quando entrares no reino. Sabe por que ele foi salvo? Porque ele foi condenado. Algo ruim, mas que trouxe um benefício. Então eu tenho que entender que todas as coisas, se eu estou debaixo da vontade de Deus, todas as coisas vão cooperar. Até aquelas
que parece na minha mentalidade humana, parece que não. Sabe, a gente sempre quer puxar sardinha para nós. Quando a Bíblia vai falar de bom, agradável, nós pensamos, não é bom para mim. E a gente não percebe que quando fala sobre bom e agradável e tal, ele está falando da vontade de Deus, para Deus. Então nós passamos por tempestade na vida. E essas tempestades tão somente vai revelar quem nós somos. De verdade. Vai revelar, não é mesmo que as paredes estejam pintadas. Se o alicerce não estiver bem, aquela parede pintada vai cair. Ainda que você enfeite toda a casa, se não houver alicerce, aquele alicerce todo vai cair, aquele enfeite todo vai cair. Então o que sustenta não é aquilo que parece tão bonito, é aquilo que eu aparento, mas aquilo que eu estou fazendo que ninguém vê. É isso que vai me sustentar. Por isso que nessa noite eu estou trazendo esse pensamento para que eu e você possamos pensar o que fazemos quando ninguém vê. É essa o cerne do que o Espírito Santo colocou ao meu coração. O que você está fazendo quando ninguém vê. O que você está fazendo, esse é o seu alicerce. Esse é quem você realmente é. Você não é aquilo que você prega. Você não é aquilo que se você canta ou se você faz alguma coisa externa. Você é aquilo que você faz no secreto. Você é esse que você é. E se hoje, nessa noite, você olha para si e diz, eu não quero ser desse jeito, porque nós sabemos o que nós somos. Essa é uma bela noite de você dizer, Jesus, eu não quero mais ser assim. Porque não espere cair, porque aqui vai dizer, grande foi a ruína. Vai chegar um momento que a pressão vai vir. Ah, mas passou tanto tempo. Ainda que seja a última porção, vamos prestar conta com Deus. E lá, ainda que você se safe de um, se safe de outro, vai chegar o tempo de uma tempestade final. O juízo. E aí não tem como. Nós podemos ter enganado tudo, dado um jeitinho para lá, um jeitinho para cá. Mas dessa tempestade, ou nós somos alicerçados, ou nós caímos. Então por isso essa é uma boa noite, de nós apresentarmos o que realmente nós somos para Deus. Ele já sabe, mas nós precisamos reconhecer quem nós realmente somos. A casa caiu, essa casa caiu, mas teve aquela que não caiu. Não significa que a casa que não caiu, talvez não tremeu, não teve alguns danos, mas significa que a base dela continua intacta. Não quer dizer que não vai vir correntes, situações que vão tentar nos abalar momentaneamente, mas não vão nos derrubar. Vai ter situações em nossa vida que nós passamos, que vai tentar, e acontece. Mas se você é fundamentado, aquilo não te derruba. Você permanece, porque está fundamentado na rocha. Então precisamos ver onde estamos fundamentados. A obediência silenciosa sustenta a fé nos momentos difíceis. Entenda isso. A obediência silenciosa. Sabe, quando alguém externamente, quando fala algo, é mais fácil obedecer. Mas aquela que está lá, silenciosa, quando ninguém está vendo, será que está obedecendo? Quando não vai ter aplauso, a obediência silenciosa. Deus falou muito a respeito disso comigo, essa obediência silenciosa que nós precisamos ter. O resultado da areia, a casa caiu, e foi grande a sua queda. A ruína é total. A vida que parecia sólida desmorona sob pressão, provando que o alicerce era uma ilusão. A queda é diretamente proporcional à altura da casa construída sobre a areia. Precisamos olhar. O que nós vemos aqui,
que chegou o momento que foi revelado. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Mas que nessa noite, se Deus fez sentido para você o que está sendo falado, fez sentido ao seu coração, e se hoje é você, não deixe essa noite passar sem você se derramar, se consertar, se entregar de fato. No verso seguinte, no verso 28 e 29, no 27 nós vemos que a ruína foi grande, porque ele não estava na areia, ele estava na superficialidade, no mais fácil. Na sequência nós vemos, quando Jesus, no verso 28, quando Jesus terminou essas palavras, as pessoas recolhiam atônitas da sua doutrina, porque ele ensinava com quem tem autoridade, e não como os escribas. Entenda, o mesmo Senhor que tem autoridade de salvar, de mudar, Ele tem autoridade para mudar a nossa vida hoje, se você tomar uma decisão. Ele tem autoridade para mudar o nosso coração hoje, se nós tomarmos uma decisão. Ele falava com autoridade. Somente aquele que tem autoridade para nos dar a vida eterna tem autoridade para dizer como viver essa vida. O alicerce secreto não é um mistério difícil de encontrar, é a palavra de Jesus. A questão não é se a tempestade virá, mas onde você está construindo. A questão, da mesma forma lá que eu comentei sobre o Japão, não é se vai chegar o terremoto, ele sabe que vai chegar, mas é como está a minha construção, porque vai chegar. Não é sobre a tempestade, é sobre a nossa construção, é sobre o nosso alicerce, que está naquilo que ninguém vê, como está. Gostaria que a igreja ficasse de pé.